Irmã, shalom, povo de Deus, shalom, transformadas, vem pra mesa, porque tem banquete. Estamos aqui, improvisados, mas estamos na maratona de live transformadas em comemoração do nosso aniversário. Até aqui o Senhor nos ajudou e é uma alegria ter vocês aqui participando desta mesa e o nosso coração muito alegre, o Senhor de te receber, você é a nossa convidada especial para estarmos aqui adorando ao Senhor. Então já vem chegando, vem compartilhando. Nossas embaixadoras já estão por aqui. Eita glória! Dose dupla, isso aí, irmã. Dose dupla de lives. Nossa embaixadora Rafa tá por aqui. 01. Fran, Deus abençoe. Enquanto as meninas vão chegando, vão clicando no aviãozinho, vão compartilhando, colocando nos grupos do WhatsApp, nos grupos dos amigos, da família. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua unção. Ó Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui no Teu nome. Queremos Te render glórias, aleluias. Ah, Senhor, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Que seria da nossa alma se não fosse o Teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas. Estamos num ano tão profundo, falando sobre a humanidade. Assim como o Senhor já tem tratado de nós. E que essa live não seja diferente. Fala, Senhor, mais fundo, mais profundo. Necessitamos de ouvir a Tua voz, sentir o Teu poder, a Tua essência sobre as nossas vidas. Senhor, tira todo bloqueio, todo impedimento, toda guerra no mundo espiritual. Joga por terra, Senhor. Queremos ver a Tua glória, sentir o Teu poder em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, queremos dar uma ordem no mundo espiritual. Tudo que não provém de Ti, toda amarração para que essa palavra venha ser ministrada. Senhor, em nome de Jesus, toma os corações que vão receber essa palavra, Senhor, que venham ser terra fértil para o Senhor agir, para o Senhor atuar, Senhor. Em nome de Jesus, se assente conosco nessa mesa, compartilhe conosco deste banquete, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, tira todas as dificuldades, toma, Senhor, dos móveis, Wi-Fi, aparelho telefônico, aplicativo, que nada nem ninguém venha impedir da Tua manifestação neste lugar. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto isso, eu vou chamar nossa convidada aqui, ver se ela já está por aqui. Convidar vocês já a colocar na sua agenda. Dia 11 de julho será o nosso Transformadas no Secreto. Esse é o nosso tempo de estarmos juntas adorando ao Senhor. Vai ser o nosso evento presencial. Vocês sabem bem que nós temos, né, nossa programação online todos os dias, de domingo a domingo, feriado. Nós estamos aí com o nosso discipulado online. Você que quiser participar, é só entrar no nosso Instagram, entrar no link da bio, que você vai ser direcionado à comunidade Transformadas. Ali você vai ver o grupo que você mais se encaixa, que você, né, ver afinidade. Temos um grupo só de oração, temos um grupo de mensagem diária, nosso discipulado. Temos o grupo do secreto, que é desafios que nós estamos vivendo, né, esses dias que nos ensinaram a viver esse estilo de vida. Então nós estamos compartilhando lá um pouquinho do nosso estilo de vida do secreto. Lá no nosso grupo, temos o grupo da ação social. Então você que quer saber um pouco mais, entre em contato conosco, entre nas nossas redes sociais. Estamos em todas as redes, todos os aplicativos, nós estamos aqui para levar a mensagem do Senhor para as nossas vidas, e que Deus possa abençoar cada uma, em nome de Jesus. Essa convidada já está por aqui, já vou chamá-la. É maravilhoso, que nos alinha, que nos conecta a pessoas. Glória a Deus. E eu convido você para conhecer um pouquinho mais sobre o ministério, sobre o trabalho que a gente faz, e que o Senhor possa te levantar para esse tempo, para viver esse momento de transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa casa,
na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ai, que linda! Paz, shalom. Oh, Seja bem-vinda. Fique à vontade. Olha que linda, gente. A irmã Karina, linda demais. Oh, meu Deus. A internet dela tá rodando. Pedir para as intercessoras aí irem orando e clamando em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. E nós nos conectarmos, porque tem algo poderoso de Deus para as nossas vidas nesse dia, nessa live, tá bom? Irmã Karina, oh meu Deus, a internet dela tá travando, mas Deus é maior. Enquanto ela volta aqui, vamos seguir aí com os avisos. Toda segunda-feira, às 21 horas, nós estamos nessa sala de Maria Isabel, lá no nosso grupo de discipulado. Você é a nossa convidada. Temos live toda semana, temos o nosso momento de clamor e de oração. Você é a nossa convidada, tá bom? Vou aqui tento chamar novamente. E é uma alegria estar retornando às lives. Já estava com saudade de vocês. Tem tanta coisa boa para compartilhar com vocês esse mês. Tanta gente linda, tanta mulher abençoada que o Senhor nos conectou para estar aqui participando dessa mesa. A irmã Karina, que o Senhor nos alinhou para estarmos aqui juntas, da essência do Abba. E tem uma palavra poderosa de Deus para sua vida, que o Senhor possa tocar na sua mente, no seu coração, em todo o seu ser, que você possa viver esse ano como nunca viveu antes. Sim, estamos em guerra, estamos em batalha. Shalom, Deus abençoe. Estamos em guerra, estamos em batalha, mas o Senhor está conosco. E é isso que nos dá força, nos sustenta, nos dá ânimo. Amém? E continue aqui em oração. A irmã Karina voltar. Não sei se ela conseguir sair e voltar novamente. E você que não nos conhece, o Ministério Transformados, nós estamos 3 anos trabalhando ativamente todos os dias, tá? Com o discipulado feminino. E o Senhor nos levantou. Se você quiser saber um pouco mais, entre nos nossos canais, entra aqui, né, no Instagram, no canal no YouTube. Temos várias lives, vários vídeos salvos. Vou ver se eu consigo falar aqui com a irmã Karina, que ela mandou uma mensagem para mim. Vou ver se... Vamos ver se eu consigo chamá-la novamente. Senão eu vou ter que fechar essa live e abrir outra. Mas é assim, a gente já está até acostumada. Está ai, louvado seja Deus. Oh, meu Deus. bom. Shalom. Shalom, minha preciosa. Fiquem à vontade, uma Karina, uma alegria, um prazer estar aqui nessa live contigo. Acompanho lá através da pastora Isa suas mensagens e não poderia deixar de fazer esse convite para você estar participando conosco aqui também. Fique à vontade. Amém, amém. Eu que agradeço muito, né, por essa data tão linda para vocês. O Reino celebra esses 3 anos, né? E para mim é uma honra estar aqui. E eu sei que essa palavra é realmente um sinalizar do Senhor sobre esses 3 anos de vocês, né? Para vocês continuarem seguindo em frente e continuarem sendo boca do Senhor nos 4 cantos, né? Desse mundo, em todas as nações. E o reino, o céu celebra essa data, eu tenho certeza, em nome de Jesus.
Amém. Antes de a irmã trazer a palavra para nós, fala um pouquinho de você, do Ministério da Essência do Aba, suas redes sociais. Amém. Eu sou Karina, esposa do Rodrigo, tenho um príncipe de 16 anos e uma princesa de 11. E nós moramos aqui em Sara, Santa Catarina, né? E desde 2019 o Senhor deu esse ministério, Ministério do Essência do Aba, que é onde é um canal, né, no Instagram, no YouTube, aonde eu posso compartilhar um pouquinho desse lugar aqui. Eu tô aqui no meu lugar secreto. É um cantinho aqui no meu quarto, aonde é o meu derramar com o Senhor, né? E então é aqui que eu compartilho. E temos também o canal no WhatsApp, que é um devocional. Não é um devocional assim que tenha uma palavra todos os dias ou semanalmente, é de acordo com o que o Senhor me permite, ele me libera para compartilhar algo lá, eu compartilho, né? E essa sou eu, filha amada do Abba, e eis-me aqui. Essa é a minha fala para ele. Nós escolhemos viver em obediência, custe o que custar. Esse é o nosso ministério que ele nos confiou. A obediência e podendo assim compartilhar, transbordando aquilo que ele tem derramado em nós, para que a gente possa então transbordar através de nós. Amém, coisa linda. Fique à vontade para compartilhar conosco o que o Senhor colocou no seu coração. Já estamos aqui com o coração em chamas. Amém. Vamos orar então para eu começar. Que o tema. Eu vou falar o tema antes. Esse tema o Senhor começou a me dar ele no dia 8 de dezembro. E foi para algo muito específico, assim, mas hoje ele descortinou. E eu entendi que era para esse tempo, era para essa live. Por isso que eu falei que o Senhor celebre esses 3 anos em nome de Jesus. E o tema é contemplação, descanso e deleite. Essa é a direção, eu creio, para o nosso 2026, para esses 3 anos de Ministério Transformadas, e ainda tem algo mais. Eu sou do meu amado e ele é meu. Que sejamos inteiras dele. Ele nos quer por inteiro, ele quer a completude, a plenitude. Então, eu creio que isso tem muito a ver com esses 3 anos, porque se a gente for pensar no 3, Pai, Filho e Espírito Santo, é a trindade plena e completa. Então, eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidas em Teu nome, Senhor, prostradas, Pai, como Maria aos Seus pés, Pai. Querendo, Senhor Jesus, somente Te ouvir, somente bendizer o Teu santo nome, somente Te obedecer, Senhor. Pai, nós celebramos juntas esses 3 anos do Ministério Transformadas. E que o Senhor possa falar, que o Senhor, Pai, que não seja nada de mim, que o Senhor me esvazie por inteiro, Senhor Jesus. Para que só o Senhor possa falar nessa noite. Somente o Senhor, sem interferências, como o Senhor sempre fala ao meu coração, sem filtros, sem máscaras, do jeitinho que nós somos. Do jeitinho que o Senhor é, que o Senhor possa falar, Senhor Jesus, com verdade e transparência. Nós te agradecemos porque estamos aqui até que o Senhor nos ajudou, Pai. E que a sua shalom, a tua paz perfeita esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E nós vamos abrir juntas lá em Gênesis 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. O Senhor hoje, ele me falou sobre a contemplação, o descanso e o deleite, que é isso que ele quer de nós. Às vezes nós corremos atrás de muitas coisas até para ele, né? Mas ele quer
o nosso coração rendido, Ele quer que nós possamos contemplar a Sua presença, que nós possamos descansar verdadeiramente nele e nos deleitar. Que haja um deleite no processo, que a gente possa, assim, ter alegria, realmente contemplar o processo do nosso propósito. E hoje ele me deu uma frase em específica, que é crer sem duvidar. Eu creio que ele está, assim, pedindo mais de nós, da sua noiva. E até por um dos versículos que ele compartilhou o meu coração aqui. Lá em Gênesis, do 1 ao 8, fala sobre a queda do homem. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. É certo que vocês não morrerão, e porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A palavra que nós vamos falar hoje sobre contemplação, descanso e deleite fala dos 5 sentidos do corpo humano. E tem tudo a ver, né? O Senhor, ele é muito lindo. Depois que ele me deu a palavra, ele me levou aos stories da irmã e lá eu vi um alinhamento do corpo, alma e espírito. E eu falei: Senhor, o Senhor é muito perfeito em tudo que faz. E aqui em Gênesis a gente vê que Eva ouviu, ela deu ouvidos à serpente. Aí foi agradável aos olhos dela. Provavelmente ela sentiu o cheiro daquele fruto. E aí ela pegou, ela arrancou e ela comeu. Então aqui tem os 5 sentidos, e eu nunca tinha me atentado a isso. E aí o Senhor me deu lá em Cânticos, Cânticos dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2 a 5. Porque o que o Senhor quer de nós, né? A mensagem dessa live é para que nós sejamos os 5 sentidos dele na terra. Para que a sua vontade seja alinhada. E isso fala de para que nós temos dado ouvido, para que nós temos emprestado o nosso ouvido. Muitas vezes nós temos ouvido a voz do inimigo, que quer nos amedrontar, que quer nos desencorajar, que quer nos tirar da presença do Senhor. Ali Adão e Eva se esconderam do Senhor, porque o inimigo quer colocar isso dentro de nós. Ele quer nos afirmar como indignos do Senhor. E nós somos, mas o Senhor, ele nos enxertou nele como filhos e filhas. Então, isso basta. Esse é o decreto do Senhor. Essa é a única verdade que nós devemos ouvir. E para que nós temos emprestado a nossa boca? Da nossa boca tem saído bênção ou maldição? A nossa boca hoje tem sido águas vivas ou veneno mortífero? Os nossos olhos têm, a palavra fala, né, que os olhos, se os olhos forem bons, tudo é bom, porque aquilo que nós contemplamos vai nos encher. Então, se nós contemplamos a presença, se nós contemplamos a palavra, mas quantas vezes nós temos contemplado aquilo que o mundo aprova e o Senhor reprova?
as nossas mãos, quantas vezes nossas mãos às vezes ainda tocam aquilo que o Senhor já não nos permite tocar, quantas vezes as nossas mãos deixam de tocar quem o Senhor quer tocar. Não é só o fazer errado, é o não fazer. É não ouvir a voz do Senhor e não obedecer prontamente. É, às vezes, ele nos pedir para nós, vai orar, vai lá, impõe as mãos, e às vezes, por medo de perder a nossa reputação, a gente não quer pagar mico em nome do Senhor. Aí, se eu for lá orar por esse enfermo e ele não for curado, e se eu orar por vida e essa vida não vier, e se essa pessoa morrer, mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos a sua boca, os seus ouvidos, os seus olhos, as suas mãos estendidas sobre a terra. O seu nariz, Ele quer que nós possamos estar atentas aos cheiros, discernindo as atmosferas espirituais de onde nós adentramos. O cheiro que está exalando da nossa casa é um cheiro de aroma suave ou é cheiro de podridão? Nós temos que estar atentas e vigiar, porque o Senhor nos quer por inteiro, por inteiro. Não dá mais para andar na milha de Senhor, eu te entrego o meu melhor. É tempo de entregar o tudo. E eu até falei, o senhor, é aniversário e já vem assim, né? É tudo, mas é tudo, é o ano do tudo. Em nome de Jesus. E aí, lá em Cânticos, fala, eu vou ler, antes de eu ler Cânticos, eu vou ler um trechinho, só o versículo 2, na versão A Mensagem. Então, nós vamos ler Cânticos 5, do 2 ao 5. Enquanto eu dormia, em meus sonhos estava bem acordada. Ouçam, é o meu amado batendo, ele me chama. E o Senhor, nessa noite, ele nos chama. E aí, versículo 5, capítulo 5, do versículo 2 ao 5. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Nós precisamos ser uma noiva atenta, uma noiva vigilante. Eu tenho até uma coisinha aqui, ó, que fica de pendurada aqui no meu secreto, a lamparina. Nós precisamos ter azeite reserva. O nosso olhinho, o nosso potinho de óleo aqui, ó. Vou até pegar esse aqui, ó. Nós temos que ter azeite extra para nossa lamparina. Porque lá, as 10 noivas, as 10 virgens, todas elas eram noivas e eram virgens. Mas só 5 estavam atentas, com óleo extra. Então, eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida. Minha pombinha sem defeito. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como posso voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. E vamos parar por aqui, porque daqui em diante a gente sabe que ela foi abrir a porta, mas ele já tinha se ido. E eu creio que hoje, o alerta do Senhor hoje é porque ele está à porta. Mas, se nós abrirmos, ele ainda não foi. Ele está nos esperando. E nós precisamos ter sabe assim, esse entusiasmo, a única expectativa que nós temos que ter na nossa vida, nós não podemos ter expectativa em coisas, em pessoas, nós temos que ter expectativa em estar na presença do nosso amado. Assim como a gente marca um café com a melhor amiga para falar do Senhor, a gente fica assim, nossa, hoje a gente marca uma reuniãozinha com as amigas de Jesus e a gente fica louca para dar aquela hora e a gente ir. Essa é a sensação que o Senhor quer de nós. A cada dia, a cada encontro com Ele no secreto.
Ele quer ser reverenciado durante todo o dia, no nosso ordinário. Mas nós precisamos ter esse tempo de fechar a porta do quarto e entrar e falar: Senhor, eu estou aqui para o nosso encontro, para o nosso momento de intimidade, com as portas fechadas, não em público, só o noivo e a noiva. E eu anotei algumas coisas porque eu quero ser muito fiel àquilo que o Senhor foi me falando. Nós precisamos estar atentas e vigilantes, desfrutar da companhia do Senhor, porque Ele é nosso tudo. Corremos buscando excelência, mas a excelência para Ele é estar junto de nós e nós estarmos juntos dele. Um apreciando a presença do outro, um contemplando a presença do outro. E essa é a excelência que o Senhor quer. Lógico, lá em, eu acho que eu anotei aqui, né? 1 Coríntios 10, 31 e Colossenses 3, 23 e 24, falei rápido, né? 1 Coríntios 10, 31, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo que fizermos, façamos para a glória do Senhor. As coisas mais simples. Eu sou dona de casa. Então, assim, estender a roupa com excelência, fazer uma comida com excelência, tudo que nós, beber, comer, tudo, a palavra fala, beber, comer, tudo que façais, façais para, dando o seu melhor, com excelência para a honra e glória do Senhor. Só que a excelência master, vamos falar assim, maior para o Senhor, é a presença, é o relacionamento íntimo. Não interessa se a gente vai fazer extremamente bem feito, se a gente não tem essa intimidade, esse relacionamento diário com Ele. Ele nos fez para relacionamento. Todos os dias no Éden, ele ia na viração do dia para se relacionar com Adão e Eva. E esse é o desejo diário dele ainda nos nossos dias. E aí, entrando nos 5 sentidos. O que o Senhor diz sobre os 5 sentidos e o que ele espera de nós? Primeiro, a visão, que fala dos olhos. Ele ministrou o meu coração. Me contemple nos mínimos detalhes do seu dia. O meu extraordinário está presente no seu ordinário de todo dia. Como que nós vamos perceber o extraordinário do Senhor se nós não estamos contemplando tudo aquilo que é simples, singelo e ordinário dos nossos dias? Quantas vezes eu estou estendendo uma roupa aqui no quintal e vem uma borboletinha e eu falo: Senhor, é o Senhor, falando assim: filha, eu te vejo, eu recebo a sua lida de cada dia. Porque às vezes a gente faz tanta coisa todo dia, a gente pensa: ninguém vê, ninguém dá valor, todo dia é meu serviço, mas o Senhor vê. Um sorriso de alguém que nós não conhecemos no meio do caminho, uma rua que ele nos desvia para nos guardar, coisas simples do nosso ordinário, que a gente muitas vezes não contempla e fica aguardando algo sobrenatural. Todos os dias o Senhor se revela sobrenaturalmente no nosso ordinário. Lá em Jó 42, 5, Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ali, Jó teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E aquele homem que antes contemplava o Senhor só por ouvir falar, ele pôde ver e experimentar da bondade do Senhor. Ele passou pelo processo da dor, como muitas de nós passamos, né? As nossas lutas, as nossas dores, as nossas tribulações. Mas o Senhor, Ele está conosco nesses dias. Nos dias de alegria, de vitória, de contentamento, mas também nos dias de lutas, de guerras, de dores. Ele também está. E a audição. A audição fala dos ouvidos. Ouvir e atentamente, prontamente obedecer.
E a frase que o Senhor me compartilhou: ouça-me a todo tempo. Ouça o som do céu, o som do alinhamento, do alinhar entre o céu e a terra, pelo qual eu me comunico. Eu comunico a minha vontade, boa, agradável e perfeita. E muitas vezes nós estamos dando ouvido para tantas notícias ruins, tantos diagnósticos e decretos ruins de morte, e às vezes o nosso ouvido fica poluído e nós não conseguimos ouvir os direcionamentos e as boas novas direto do nosso Pai, através do Espírito Santo de Deus. E aí ele me conduziu a João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu vou ler o 28 também. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós podemos ter as tribulações, as lutas. Ele não nos deixou enganados. Ele nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. Mas é o que ele fala que jamais pereceremos. Ninguém vai nos tirar da mão dele. Ninguém pode nos arrebatar, ele é o dono da vida. E ele nos deu a vida eterna. Receberemos as coordenadas do Pai para todas as coisas e os nossos dias. Nossas atitudes precisam estar alinhadas ao céu. E para isso, os nossos 5 sentidos precisam estar alinhados ao céu. Nós precisamos ser vigilantes. Tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, nós precisamos estar atentas como aquela noiva, que ela dormia, mas ela velava. O espírito dela estava conectado com o espírito do noivo do Pai. Ela era uma noiva desperta, não era uma noiva que estava dormindo, ela estava adormecida, mas ela não dormia. Porque ela estava atenta à voz do seu amado. Ela estava atenta. E o olfato fala do nariz, das narinas. Sinta o cheiro adocicado da minha presença. E o cheiro da adoração que sobe às minhas narinas através do estilo de vida daquelas que me adoram. Em espírito e em verdade, a adoração é um estilo de vida. Não é só entoar um louvor. A nossa vida adora ao Senhor desde o momento que a gente acorda, que nós consagramos o nosso dia a Ele. Tudo que a gente faz conversando com Ele. Senhor, me ajuda aqui. Teve um dia que eu fui fazer uma maquiagem aqui para ir num lugar, e aí a hora que eu ia passar o delineador, né, eu uso o óculos, é para perto, para longe, e aí eu falei, Senhor, me ajuda a passar esse delineador certinho. Minha menina chegou para mim, mãe, pode pedir ao Senhor para ajudar na maquiagem? Eu falei, minha filha, para tudo. É isso que é relacionamento pro papai. A mamãe não pede pro papai, papai, fecha esse zíper aqui para mim, faz isso para mim. Amor, me fala assim, o que você acha dessa roupa? A mesma coisa pro Senhor. Pai, o senhor aprova isso? Pai, que roupa que o senhor quer que eu visto hoje? Eu tô aqui na live, eu tava assim, correndo, aí eu fui passar perfume. E aí eu dei uma risadinha, eu falei, Senhor, o perfume é pro Senhor, né? Porque ninguém tá aqui sentindo, mas toda live que eu faço, eu passo perfume. Porque é pra Ele que tá aqui comigo, eu tenho que estar cheirosa pra Ele, né? Então aqui, ó, Gênesis 8, do 20 ao 21, fala do olfato. Noé levantou um altar ao Senhor. E tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma suave. E hoje em dia, o nosso sacrifício é a nossa obediência.
são as renúncias que Ele nos pede, é a nossa adoração. E lá em Salmos 141, 2. Salmos 141, 2. Suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. A nossa vida, ela adora o Senhor, as nossas orações sobem as narinas do Senhor como incenso suave. E em 2 Coríntios 2, 14, 15. 2 Coríntios 2, 14, 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. E para aquele, ali mais para frente, no próximo versículo, ele fala assim que para alguns cheiro de morte para morte, para outros cheiro de vida para a vida. Muitas pessoas olham para o nosso estilo de vida, né, e elas estão no mundo, elas estão cativas do inimigo, e acha que nós estamos abrindo mão. Nós somos pessoas mortas para a vida, estamos abrindo mão do que é melhor desse mundo para adorar o Senhor, mas nós sabemos que nós estamos matando o nosso eu, o nosso ego a cada dia para a vida. Realmente nós precisamos estar mortos para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades. Não que a gente não possa sonhar, porque a palavra fala, né? Nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos específicas nas nossas orações. Senhor, eu quero isso sendo a tua vontade. Eu quero passear nesse lugar sendo a sua vontade. Eu quero ter isso sendo a sua vontade. Nós precisamos sim sonhar, nós podemos desejar. Tudo submetido à vontade do Senhor. Essa é a verdadeira submissão, a verdadeira rendição. Senhor, eu quero muito ir nesse lugar. É bênção, é lícito, é do Senhor, mas o não é não e o sim é sim. Que nós saibamos nos alegrar com os nãos do Senhor para nós e também nos alegrar com o sim. Porque muitas vezes é lícito, é permitido para todos, porque não tem nada de mal, pelo contrário, mas às vezes para nós a renúncia individual daquele momento é um não. Porque só o Senhor nos sonda e nos conhece por inteiro. Ele sabe das nossas motivações, das nossas intenções, e Ele sabe tudo aquilo que vai ser para a honra e glória dele, que vai satisfazer somente Ele, porque muitas coisas que nós queremos estar, queremos fazer, é para satisfazer o nosso ego. Eu até acho que eu anotei aqui no meu planner, semana passada, num dos dias do secreto, o Senhor está me conduzindo a falar isso também. Tudo que fazemos carrega uma intenção e uma motivação. O que eu estou buscando com cada atitude, cada fala minha? Quem eu quero agradar com isso? Ao Senhor? Ou no fundo eu quero agradar a mim mesma e a minha carne? Isso reflete Deus nas minhas ações? Essas são as perguntas que vão dar para nós uma transparência sobre as nossas intenções e motivações do nosso coração. E quem verá o Senhor? Quem estiver de mãos limpas e coração puro. Ali Noé foi buscar animais e aves puros. E o Senhor nos quer puros de coração, sem intenção ruim, sem motivação. Por isso que todos os dias nós precisamos pedir para que o Senhor sonde os nossos corações e se há algum mal, que Ele possa endireitar as nossas veredas, que Ele possa nos colocar, endireitar o nosso caminho.
Nós somos humanos, nós somos falhos. Tem dias em que às vezes a gente dá ouvido para o inimigo e não crê no que a palavra fala para nós e ficamos intimidados, ficamos acuados, queremos ficar dentro da caverna, como Elias. Mas o Senhor, esse ano, eu creio, eu tenho essa convicção, que o Senhor nos preparou esses anos todos de secreto para poder transbordar nesse momento. É um momento em que nós precisamos transbordar, porque estamos prestes a viver a grande colheita do Senhor. Ele está à porta, né? Podemos sentir o cheiro de mirra que exala esse tempo. E ali fala que porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Eu estou repetindo esse pedaço, por quê? Porque por onde nós formos, esse ano, eu creio que é um ano, Thalita, de onde nós vamos transbordar, exalar esse bom perfume, porque se a gente for analisar, o Senhor esses dias me deu um entendimento, né, que um dos pontos do nosso corpo que a gente passa o perfume mais exala é aqui, entre os seios, né? E por quê? Porque é um lugar íntimo que fica escondidinho. É no escondido que a gente tem esse cheiro impregnado em nós. Só que quando a gente sai, mesmo coberta, mantendo o nosso secreto escondidinho, esse cheiro vai exalar. E aí nós vamos poder tocar pessoas que estão perdidas e vão olhar para nós e nós podemos apontar para ele. E as salvas, nós vamos poder ser esperança, ser aquele copo de água no deserto. Olha, seu processo está difícil, mas seja forte e corajoso, o Senhor é contigo. Não dê ouvidos para não olhe para as circunstâncias, não dê ouvidos para circunstâncias que querem te abafar e te fazer crer que o processo acaba ali naquele deserto, naquele vale. Não, não, não acaba ali. Mas há deleite em todos os momentos do processo. Tudo que não é bênção vira lição. Então vira aprendizado. Em tudo a gente pode contemplar o Senhor. E agora vamos para o penúltimo, paladar, que fala da boca, da língua. E a palavra do Senhor, a frase que ele me deu: degustem o doce sabor da minha presença. Nós precisamos degustar dessa presença. Nós precisamos, assim, sentir os sabores da presença. Lá em Salmos 34:8, fala: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Eu sempre li esse versículo achando, tipo assim, o provar era de provar mesmo, assim, eu vou provar o Senhor, né, para eu entender a aprovação. Mas não. Hoje ele falou: filha, vai lá na Bíblia, uma Bíblia que eu tenho aqui no celular, e olha o significado, a raiz dessa palavra no hebraico. E é saborear, comer. Então, quer dizer, comam da presença, comam da palavra do Senhor e vejam que o Senhor é bom. E bem-aventurado é quem nele se refugia. Eu vivi 46 anos achando que esse provar era um tipo de prova. Hoje eu descobri que é comer, que é saborear. Porque essa era a minha porção de hoje. Até então, aquela porção de provar, ser provada, era suficiente. Hoje ele falou: filha, vai lá na raiz da palavra. E é saborear, é comer. E lá em João 4:34, é um versículo que fala muito ao meu coração. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Que a nossa comida favorita seja fazer a vontade do Pai. Isso requer de nós que nós venhamos a contemplar, a descansar de verdade nele, a nos deleitar e a crermos sem duvidar. Não é fácil crer sem duvidar.
porque quando vem uma tribulação, uma dor, né, sempre tem aquela voz do diabo que quer falar assim, tá, mas se você é filho obediente, vive de renúncias, por que você está passando por isso? Se ele fosse bom, ele não te permitiria passar por isso. Só que nós, nesses momentos, nós temos que falar assim, a Bíblia diz que Jesus padeceu. Ele foi um homem de dores por amor de nós. E quem somos nós para não compartilhar da cruz de Jesus? Ele foi um homem de dores por amor de nós. Não que a nossa vida vá ser só dores, porque existe um deleite na presença. E o Senhor, Ele é Pai, Ele é bom. Quantas vezes nós, mesmo em dificuldades, nós nos assim esprememos para dar o melhor para os nossos filhos? Às vezes a gente deixa de algo para nós, para poder dar para os nossos filhos. Porque todos aqueles que fazem pelos nossos filhos alegram muito mais nosso coração do que fazer por nós. E assim é o nosso Pai. E agora vamos falar do tato e nós já vamos caminhar para finalizar. Tato fala das mãos, fala da pele. Toquem-me. A minha presença é real e palpável. Todos os dias, a presença do Senhor é real e palpável nas nossas vidas. E Ele nos espera no lugar do encontro. Para nós podermos, assim, sentir. Hoje, quando eu orava aqui, eu preparava essa palavra, eu fiquei até meio, assim, eu estava orando e eu fiquei tonta. E eu falei, Senhor, o que é isso? Me ajuda, porque eu tenho que estar boa para a live. Ele falou, filho, isso é o peso da minha glória. Sente, porque para você falar algo que você tem propriedade de falar. A gente não pode, igual o Jó ali, ó. Ele ouvia falar, mas quando ele experimenta, ele carrega com ele uma autoridade diferente. E o tato, né, fala lá em Daniel 10:10. Eu vou ler o 10:10, mas eu vou querer ler do 7 ao 12 e nós vamos finalizar. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado na palma das mãos. Aqui, em Daniel, eu vou ler do 7 ao 12. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo e fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e desfigurou-se, e eu perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado na palma das mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo, e então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. E aí ele vai falar que o príncipe da Pérsia resistiu ele nas regiões celestiais e o Senhor precisou pedir a Miguel, o anjo de guerra, para então permitir que a resposta de oração chegasse até Daniel. E Daniel foi um homem que não se corrompeu com os manjares da Babilônia. Daniel se assentou em muitas mesas com discernimento. Das mesas dos reis da Babilônia, ele se absteve da comida, dos manjares, para não se contaminar. Daniel, ele abriu uma janela para o céu, onde ele diariamente tinha o seu secreto com Deus.
E isso liberou decretos de vida. Quando Daniel ele foi jogado na cova de leões, ele não tinha cheiro de carne, porque a carne dele não estava alimentada, o espírito dele estava alimentado. E ali o Senhor salvou Daniel. Daniel, ele se posicionou. Quando um dos reis chama ele e falava assim, é você o mesmo, Daniel? Porque ele se manteve fiel e íntegro à palavra, aos princípios do Senhor. Então, eu creio que o Senhor está finalizando essa live com Daniel. Porque em tempos de tanta contaminação, de tantos manjares sendo oferecidos, coisas até lícitas, mas que verdadeiramente não nos convêm, que nós possamos nos manter como Daniéis nesse tempo, abrindo sempre uma janela de oração, de relacionamento diário com o Senhor, não se dobrando a ídolo nenhum, não só fisicamente, mas no coração. E ali, quando ele saiu da cova dos leões, o rei deu um decreto que todos os povos adorassem o Deus de Daniel. Que as nossas vidas possam liberar decretos de vida e que outras pessoas, ao olharem para o nosso simples do dia a dia, porque nós vamos ter oportunidade de extravasar esses 5 sentidos na fila da padaria, do açougue, na porta da escola dos nossos filhos. Eu creio que esse ano vai ser um ano de sair para fora. Até parece redundante, mas assim, ó, não é só aquilo que a gente gera dentro da igreja, é principalmente o gerar fora da igreja. E não é só num púlpito, é num bom dia para aquele que vem catar o lixo da nossa casa todos os dias. É num bom dia diferente para o vendedor lá da feira. É dar atenção para alguma pessoa na rua que vem conversar. Às vezes, o nosso proceder no dia a dia. É um Deus te abençoe para a caixa do supermercado. É a sensibilidade de ir num lugar e perceber que aquela pessoa não está bem e falar assim, olha, eu não sei o que você está passando, mas que as bênçãos do Senhor venham sobre você e tragam toda a provisão e a providência necessária. É exalar esse bom perfume. O Senhor me deu uma frase aqui para finalizar. Sejam os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas narinas, a minha boca e as minhas mãos na terra. Nós precisamos estar atentos com os nossos olhos, ouvindo a voz do Senhor, Ele vai nos ministrar. Filha, vai naquele lugar ali. Ah, mas eu não quero comprar isso agora, eu não preciso do pão agora, mas vai lá na padaria. Eu quero você lá na padaria. Busca seu menino mais cedo, eu te quero na escola mais cedo hoje, que a gente possa estar atentas. E que nós não venhamos a nos envergonhar. Eu passei por uma situação ano passado, o Senhor eu andando a pé assim, ele falou, pare a hora que essa mulher no ponto de ônibus. Eu falei, meu Deus, Jesus, meu Deus, parei. Custando, mas parei. E eu ouvi daquela senhora, no começo ela ficou assustada. Eu posso orar com a senhora? Ela ficou assustada, mas na hora que eu saí, ela falou assim, oi, oi. Eu falei, oi. Ela pegou meu telefone, eu peguei o dela. Ela falou, escuta, hoje eu fui a pessoa certa no lugar certo. E o Senhor falou para mim, filha, você foi a pessoa certa no lugar certo. Aquele dia eu estava sem carro, tinham batido no nosso carro, e uma amiga nossa levou a gente de carona para a escola, e ela estava me esperando para me levar de volta. E o Senhor falou, dispensa a carona e vai embora a pé, e um sol quente. Eu falei, Senhor, como assim 1h da tarde eu voltar a pé? Vai. Aí ele falou, passa ali no ponto de ônibus, porque ele parou tudo. Porque aquela filha amada dele ali precisava do toque dele naquele dia. E nós hoje, até hoje, nós temos um relacionamento de ela confidenciar as lutas que ela passa. E é assim que o Senhor vai fazendo em nós e através de nós, de glória em glória, todos os dias. E essa era a mensagem do Pai, em nome de Jesus.
Glória a Deus, coisa linda. Muito obrigada por compartilhar. Como é bom conhecer mais uma amiga de Jesus. Tão profunda. E como nós precisávamos ouvir essa palavra hoje. Como eu precisava ouvir essa mensagem hoje. De experimentar essa presença. Degustar dessa presença. Que não fique apenas do lado externo das nossas atitudes, mas que venha sobre nós, dentro de nós, gerando todos os dias de glória em glória. Deus abençoe. Uma congregação de graça, derrama inspiração, força, estratégia. Eu sou uma amiga meio louca, Deus me manda fazer as coisas, eu faço também, faço umas vergonhas na rua. Eu não sei, não, mas eu vim aqui. Aí assim vai. E eu quero pedir com essa autoridade do Senhor, esses dias eu ganhei essa bandeira como ato profético, profetizar na nossa nação, para profetizar uma geração de mulheres voltando à sua essência, que a gente vê hoje o inimigo tem roubado nossa característica, tentando ceifar nossa casa, nossa família. E nós, né, que trabalhamos com mulheres, sabemos como é difícil, como a gente chora, como a gente luta pelas famílias. E eu quero estar pedindo, irmã Karina, fazendo esse clamor pela nossa nação, que levante mulheres, homens, jovens, crianças, idosos, porque não é porque a idade está avançada que eles não podem ainda profetizar e orar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus, Pai, debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Nós nos colocamos aqui, Senhor, te clamando, Pai, que fira o inimigo de cegueira, Pai, fira a audição do inimigo, Pai, o seu faro, que o inimigo não possa nos rastrear, nos farejar, não possa nos ver e não possa nos ouvir, Senhor, nesse momento, Pai. Como intercessora, Senhor Jesus, nós clamamos, Pai, pela tua vontade boa, agradável e perfeita sobre a nossa nação, sobre cada família, Senhor Jesus, representada nessa nação, Senhor. Nós cremos, Pai, que aqueles, Senhor, que ainda não te servem, Pai, todos eles ainda verão que só o Senhor é Deus, Senhor. Pai, nós cremos nessa grande colheita, Senhor Jesus, nós cremos que a nossa nação é uma brasa viva, é a nação, Senhor Jesus, do derramar desse último avivamento, Senhor Jesus. Pai, nós te clamamos pela sua misericórdia, Jesus. Pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder, Senhor. Sim, Senhor Jesus, revestindo, Pai, cada filho, cada filha, Senhor, de qualquer idade que tem sentido no seu coração, Pai, o queimar, Pai, por interceder pela nossa nação, por estar na brecha, por clamar, por jejuar, Senhor Jesus. Cada um, Pai, esteja, Senhor Jesus, selado, blindado, Pai, guardado, escoltado por Ti e pelos Teus anjos, Senhor. Assim como a nossa nação, Senhor. Pai, às vezes, Pai, os nossos olhos, Pai, só enxergam o caos, Pai. Mas a Tua palavra nos ensina, Senhor, que muitas vezes o Senhor precisa permitir, Pai, que o povo, Senhor, tenha, Pai, seja governado pelo mal em alguns momentos, Pai. Nós vimos ali Daniel, Pai, e ele se manteve íntegro em alguns governos, Pai, que eram ímpios, que desagradavam o seu coração, mas havia um homem naquela nação, que abria sua janela e se mantinha rendido, quebrantado, mantinha o seu coração livre de ídolos. Senhor, que haja, Pai, um derramar do Teu Espírito Santo de Deus em cada um, porque eu creio, Pai, em famílias saradas, sendo, Pai, gerando igrejas saradas para então uma nação sarada, Senhor. Muitas vezes nós queremos remover, Pai, do amplo, daquilo que é maior, Pai. Mas nós precisamos, Senhor, remover a sujeira debaixo dos tapetes das casas, Senhor.
E nós clamamos, Pai, por isso, que haja um arrependimento verdadeiro, Pai, dentro de cada um, dentro das casas, Senhor. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, para que famílias íntegras em Ti, Senhor, inteiras, que Te adorem por inteiro, Pai, possam tocar nas igrejas e possam tocar na sociedade, possa tocar, Pai, nas autoridades, Senhor. Quantas vezes, Senhor Deus, nós, com a nossa boca, Pai, liberamos maldição sobre essa nação, Pai. Que nós possamos, Pai, liberar vida e que os decretos de vida saiam da nossa boca, como de Esther, Pai. O decreto de vida que saiu através da vida de Esther, que entendeu que era para um tempo como aquele que ela se prostrou diante de Ti, que o Senhor a colocou naquele lugar, Pai. Que o Senhor mexa onde seja necessário, que o Senhor traga, Pai, a revelado, manifesto tudo aquilo que é necessário, Senhor. E que possam ver, Pai, na nossa nação a olhos vistos, quem serve e quem não serve ao Senhor. Mas, Pai, que aqueles que não te servem possam olhar para aqueles que te servem, Senhor, e desejar, Pai, desejar essa santidade, desejar, Pai, esse lugar em Ti, desejar essa presença doce, suave, Senhor Jesus. Eu creio, Pai, na nossa nação como um pé de tâmara, Senhor Jesus, no deserto, um lugar que está, Pai, encharcado daquele, Senhor, que tem buscado estar ligado nas fontes de água viva, que é o Senhor, Pai. Aonde as pessoas passam por ali, Pai, e pode experimentar do doce da tamareira, Pai, que é alimento para aqueles que têm sede e fome, e também pode desfrutar das águas, do oásis de águas vivas, como o Senhor me ensinou em dezembro, Pai. Que aquelas palmeiras de tâmara, Pai, elas ficam no deserto, mas elas estão encharcadas de água ali no seu profundo, e elas podem dar água e alimento doce para aqueles viajantes do deserto, Senhor. Que, Pai, a nossa nação seja alimento e seja água, o fluir de águas vivas que fluem de Ti, Senhor Jesus, para todas as outras nações, Senhor. E que haja um alinhar, Pai, aquilo que já foi decretado, liberado, manifesto no céu, Pai, que seja liberado, decretado, manifesto, vivido, celebrado, Pai. Consagrado, Senhor Jesus, na terra, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, nos planos que o Senhor tem, Pai, não só para cada um de nós, mas nos planos que o Senhor tem para a nossa nação. Em nome de Jesus, nós oramos, nós bendizemos o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Querendo que você deixar mais algum recado, né? A irmã vai às igrejas, faz algumas pregações fora, estudos, se tem alguma agenda, quiser compartilhar aqui, fique à vontade. Amém. Nós congregamos aqui na Aba Pai, né, da pastora Viviane, do Telmo Martinello, e nós temos um grupo de GC na nossa casa, onde a gente pode compartilhar com os irmãos, né, a palavra do Senhor e a vida cotidiana. E, como diz, eis-me aqui, para aquilo que o Senhor me convocar, Ele tem meu sim. Quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de compartilhar esse pouquinho aqui do Senhor que Ele compartilhou comigo, né, de dezembro para cá, e que eu vi que Ele completou essa palavra hoje. Em nome de Jesus. Ai, se é pouquinho, imagina quando for muita coisa, meu Deus, que foi tão bom. Oh, meu Deus, como a gente aprendeu. E no final ali, Daniel, eu falei, meu Deus, ficou com gostinho de quero mais. Amém. Vamos ter que fazer outra live para falar de Daniel. Amém. Glória a Deus. Obrigada a todos que nos assistiram. Acho que a sua mãezinha tá aí, né? Um grande abraço. Entrou, eu vi que alguns amigos ali, a Fran.
Obrigada pelo Amém. carinho de todas as nossas intercessores. Muito obrigada pelo apoio. Obrigada porque foi uma luta, mas vencemos. Estamos aqui, conseguimos estar online. E até que nos ajudou o Senhor. Que haja transformação. Comece comigo, contigo. Gratidão. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Gratidão, amém. E não quer, a live não quer ir embora.